Prezadas alunas, tenham um bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso curso virtual e fazer apenas um resumo sobre o que nós vimos, né? Nós vimos no primeiro capítulo a parte básica sobre interpretação de números, né, de bases binárias, decimais. Depois nós fomos para o capítulo de resolução para encontrar zero, né, de funções, raízes de funções. No capítulo 3 nós vimos a resolução de sistemas lineares, né? E esse capítulo 3 vai ser muito importante daqui para frente, porque no 4 agora nós temos o capítulo de interpolação. Bom, antes de mostrar procedimentos, né, eu quero que vocês entendam o que é interpolação. A interpolação ela é um procedimento matemático que consiste em aproximar uma função por meio de um conjunto de pontos específicos, né? Em outras palavras, eu vou dar uma aplicação prática para vocês entenderem. Digamos que vocês estão fazendo um experimento, né? Um experimento para identificar o calor específico da água com base, né, na temperatura da mesma, né? A gente sabe que o calor específico da água e de outros materiais ele pode ser alterado, né, conforme a temperatura varia. Então, vocês pegaram, por exemplo, a água em si, né, e mediram a temperatura, certo? Em intervalos específicos, e mediram em cada um desses intervalos o calor específico da mesma. Então, repare, nós temos o quê? Nós temos uma tabela com vários pontos, né? Onde cada um desses pontos representa o quê? A temperatura da água e o seu calor específico correspondente. Mas olhando na tabela, a gente tem o seguinte, a gente consegue verificar, né, quais são os valores para os dados que vocês mediram, né, de 5 em 5 graus. Aí surge um problema, digamos que nesse experimento vocês precisem, por exemplo, né, saber o calor específico da água para uma temperatura de 22 graus. Repare que aqui nós não temos a temperatura de 22, né? Ou então de 32, por exemplo, 33. Repare que a gente não tem esses pontos aqui na nossa tabela. Então o que a gente pode fazer? A gente pode encontrar uma função e essa função ela vai interpolar quem? Interpolar esses pontos da tabela aqui. E com isso, a gente consegue identificar, por exemplo, valores fora dos pontos da tabela. Eu vou mostrar um pouco visualmente aqui. Esses aqui são os pontos, né, da nossa tabela. Reparem que nós temos aqui, isso mesmo, nós temos aqui o primeiro ponto, é o ponto, né, onde x é igual a 20, temos que y é igual a 0,999, acima de 0,999, né, que seria o valor de 0,99907. O segundo ponto, nós temos aqui que x é igual a 25, olha só, x é igual a 25, nesse ponto aqui, né, x é igual a 25. E quando x é igual a 25, nós temos que o y ele é igual a 0,9985 alguma coisa, né? Para que o ponto está um pouquinho acima dessa reta aqui, que é esse valor aqui, né? Então, traçando os 5 pontos, na verdade, os 7 pontos, né? A gente consegue verificar, são 8 pontos, na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tem esse... Não, são 7. A gente consegue verificar o seguinte. É possível criar, né, identificar uma função que passa por todos esses pontos aqui. E se eu souber essa função, eu consigo identificar quais são os valores intermediários entre os pontos, como por exemplo, quando x é igual a 22. Se eu tiver uma função aqui, por exemplo, né, que tem esse comportamento, eu consigo verificar, né, qual que é o valor de y para o x igual a 22. Desse ponto para cá, né, a reta ela está, no caso a nossa curva, né, o nosso comportamento dos pontos ele está decrescendo, decrescendo, e aqui ele começa de novo a crescer. Então a gente consegue encontrar uma função específica, e essa função ela nos permite o quê? Nos permite encontrar pontos intermediários das tabelas. Isso é muito interessante, porque em experimentos a gente, em vez de calcular, por exemplo, 1000 amostras, 10.000 amostras, a gente calcula uma quantidade de amostras específicas, né? A gente pode interpolar esses dados para encontrar uma função. Isso nós vamos ver nessa parte da disciplina agora, no capítulo número 4. Tá bom? Pois bem, mas então nós temos o quê? Nós temos pontos de tabela,
nós queremos encontrar uma função p de x, uma função interpoladora, né? Como que a gente faz isso? Nós temos alguns métodos, né? O primeiro deles é interpolação polinomial. O livro ele traz informações que são difíceis de entender, né? Mas basicamente nós temos o seguinte: dados os pontos x0, f de x0, é o primeiro ponto, né? Então voltando aqui em cima, eu vou ilustrar para vocês. Esse primeiro ponto aqui vai ser, digamos assim, um ponto 0, né? O ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e ponto 6. Nós temos 7 pontos, por quê? Começamos a falar do zero, né? E nesse ponto 0 nós temos aqui x0, porque é o eixo x, né? E o f de x0, que é o nosso eixo y0, né? No caso, nosso ponto y0, ou então f de x0. Nós temos aqui x1, x2, x3, x4, x5 e x6, f de x1, f de x2, f de x3, até o f de x6. Então começa no f de x0, vai até o f de x6, apenas para vocês acostumarem com essas terminologias. Então, dados os pontos x0, f de x0, até xn, nesse caso, né, é o nosso x6, f de x6, portanto, n mais 1 pontos, né? Repare que nós tivemos x6 e f de x6, que foram os últimos pontos. Portanto, temos o quê? 6 mais 1, que são 7 pontos, né? Se a gente contar aqui, por exemplo, nós temos 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos e 7 pontos. Apenas terminologias e matemáticas. Queremos aproximar f de x por um polinômio, né, de grau menor ou igual a n. Tal que nós temos que esse polinômio ele vai nos ditar o seguinte: a função desse polinômio, né, esse polinômio em si, ele vai passar por todos os pontos da tabela. Essa é a única exigência, né? E como que a gente faz isso por meio da interpolação polinomial? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos ter um polinômio específico, né, de grau n, e esse polinômio ele vai passar por esses pontos, né, que eu descrevi, são os pontos da tabela. Então, é essa função aqui, é esse polinômio aqui que nós queremos encontrar. A0 vai ser uma constante, mais A1 vezes x, então mais um coeficiente vezes x, mais A2 vezes x ao quadrado, né? Até o quê? AN, que é o último coeficiente, vezes xn. No nosso exemplo específico, nós tínhamos o quê? Nós tínhamos n igual a 6, né? Se vocês lembrarem aqui, ponto 0, né? Ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e ponto 6. Então, o n ele é igual a 6. Então, nós seríamos aqui até o quê? Nós seríamos aqui até a 6 vezes x elevado à sexta. Então, seria um polinômio bem grande, né? Ele teria aí 7 termos, contando com a nossa constante a0. Tá bom? Então, nós queremos encontrar esse polinômio. Não se preocupem, porque falando assim conceitualmente é difícil de interpretar. Porém, a gente vai fazer um exemplo logo, né, para entender como funciona, né, essa interpolação polinomial. Pois bem, mas para encontrar esse polinômio aqui, nós temos que encontrar o quê? Os coeficientes A0, A1 e A2. Né? E como que a gente encontra esses coeficientes tendo em consideração os pontos da tabela? Nós vamos resolver um sistema linear. Né? Esse sistema linear vai ter o grau da quantidade de pontos da nossa tabela, de forma com que nós tenhamos, nós conseguimos encontrar A0, A1 e A2, que no caso satisfaça todas as equações do sistema linear. Então, nós vamos encontrar os coeficientes A0, A1, A2, até o último A, né, até o último coeficiente, com base em um sistema linear promovido por meio dos pontos da tabela. Professor, você está louco? O que você está falando? Não, calma aí, meninas. Calma aí que eu vou mostrar para vocês agora a partir de um exemplo. Tá bom? Então, como que a gente consegue identificar, né, essa função polinomial aqui? Falei para vocês, o primeiro método é resolvendo o sistema linear, né? Vamos começar com um exemplo para ficar um pouco mais claro? Então, vamos lá. Encontre o polinômio que interpola os pontos da tabela.
Então nós temos essa tabela com 3 pontos, né? Então nós temos que x, no eixo x nós temos x0 igual a menos 1, x1 igual a 0 e x2 igual a 2. O f de x0 é igual a 4, f de x1 é igual a 1, f de x2 igual a menos 1. Pois bem, primeiro passo a gente tem que verificar o seguinte. Nós temos 3 pontos, né? São 3 pontos aqui nessa tabela. O ponto que a gente pode chamar o ponto 0, o ponto 1 e o ponto 2. E nesse caso, o nosso polinômio interpolador, ele vai ter ordem, ele sempre tem ordem, no caso, né, de n-1, na verdade, n igual a quantidade de pontos menos 1. Então, se nós temos 3 pontos aqui na nossa tabela, o nosso polinômio interpolador vai ter ordem, vai ter grau 2. Né? Se fosse, por exemplo, 4 pontos, ele teria 3. Né? Se fosse 5 pontos, teria ordem 4 e assim por diante. Nesse caso específico do nosso exemplo, né, então nós temos que o polinômio ele tem grau 2. Então, esse polinômio ele vai ser igual ao quê? Vai ser igual a uma constante A0, mais uma um coeficiente A1 vezes x, né, mais o coeficiente A2 vezes x ao quadrado. Reparem que esse polinômio ele tem ordem, ele tem grau 2, né, porque nós temos, digamos assim, o x com maior expoente, né, com valor maior de expoente, é igual a 2. Tá bem? Então é o seguinte, vamos lá. Nós queremos encontrar, nós temos esse polinômio, né? E esse polinômio, ele vai ter, no caso, o nosso polinômio interpolador, né, que a gente denomina como P2 de x, esse 2 é por conta do grau da ordem desse polinômio, ele vai depender de A0, A1 e A2, onde o A1 multiplica o x e o A2 multiplica o x ao quadrado. Então, repare se encontrar os valores de A0, A1 e A2, nós vamos ter uma função, né? E essa função ela vai estar dependendo de x, né? Então, o x, no caso, vai fazer com que ela evolua, né, ao longo do nosso eixo P2, que na verdade é o nosso eixo y. Então, basta encontrar A0, A1 e A2, que nós resolvemos e nós encontramos o polinômio interpolador que passa por todos esses pontos aqui. Passa pelo ponto menos 1 e 4, né? X igual a menos 1, y igual a 4, x igual a 0, y igual a 1, x igual a 2, y igual a menos 1. Como que eu faço isso, né? Basicamente, nós vamos adicionar e criar um sistema linear. Reparem que nós temos um sistema linear com a quantidade de equações igual à quantidade de pontos, onde a primeira equação ela é baseada em quem? No ponto aqui, a gente chama de ponto 0, né? Ou então o primeiro ponto. Repare o seguinte, nós temos aqui, eu falei para vocês lá no começo, x0 e f de x0. Então a primeira equação do nosso sistema linear, ela vai ter a forma, no caso, sempre vai ter a forma do nosso polinômio interpolador, né? A0 mais A1 vezes x, mais A2 vezes x ao quadrado. Então nós temos aqui o que? A0 mais A1 vezes x, mais A2 vezes x ao quadrado. Mas reparem que para essa primeira equação, o nosso x vai ser o nosso x0, porque nós estamos trabalhando com a equação do primeiro ponto. O primeiro ponto é x0 igual a menos 1 e f de x0 igual a 4. Então, repare que nós temos A0 mais A1 vezes x0, mais o A2 vezes x0 ao quadrado é igual a quem? Ao f de x0, que é o nosso y, o nosso ponto 0 aqui agora. Não se assustem que vai ficar mais claro, tá bem? Fizemos aqui, então, a equação que representa o primeiro ponto, esse ponto aqui que eu estou circulando aqui agora. Vamos agora para o segundo ponto, né? O ponto onde x é igual a 0 e y é igual a 1. Nós temos que A0 mais A1, que é o coeficiente ainda, né? Nós queremos encontrar o A0, A1 e o A2, vezes x1. Repare que agora não é mais x0, repare que agora nós temos x1. Por quê? Estamos trabalhando com o ponto 1, né? Que na verdade é o segundo ponto. Tá bem? Então o x1 ele equivale a 0. E nós temos aqui agora mais A2 vezes x1 ao quadrado. Igual ao quê? Igual ao f de x1, que o f de x1 equivale a quem? Equivale a 1. Passando agora para o terceiro ponto aqui, né? Para o ponto 2, que é o terceiro ponto,
nós temos A0 mais A1 vezes x2. Repare que os índices de x e de f de x agora são 2, né? Porque nós estamos no ponto 2, que é o terceiro ponto nosso aqui. Lembra que a gente começa em 0, 1, 2 e assim por diante. Olha que interessante. Substituindo os valores de x0, de f de x0, de x1, de f de x1, de x2 e de f de x2, nós temos o quê? Nós temos o sistema linear composto pelas seguintes informações, né? Pois bem, repare que o A0 ele não multiplica ninguém, né? O A0 ele é uma constante, então ele permanece do jeito que ele se encontra. Mais A1 vezes x0, mais A1 vezes... Qual que é o valor de x0? A gente vai lá na tabelinha, ponto 0 é esse ponto aqui, o x0 é igual a menos 1. Então nós vamos multiplicar quem? O A1 vezes o x0, que é igual a menos 1. Mais, nós temos aqui A2 vezes x0 ao quadrado, mais A2 vezes o x0 equivale a menos 1 ao quadrado. Isso é igual ao quê? Isso é igual a f de x0. O f de x0 é o valor de f de x para o nosso ponto 0 aqui agora, que é igual a 4. Que é igual a 4. Na segunda equação, nós estamos trabalhando com o ponto 1, que é esse ponto aqui, que é o segundo ponto, né, o ponto de índice 1. A0 mais A1 vezes x1, olha só, x1 equivale a quanto? Equivale a 0, então multiplica o A1 por 0. Mais, nós temos agora A2 vezes x1 ao quadrado. A2 vezes x1, que equivale a 0, ao quadrado. Isso é igual a quem? A f de x1, ao valor de f de x no nosso índice 1, né? Que é esse valor de f de x aqui, que é igual a 1. É igual a 1. Finalizamos a segunda equação aqui agora do nosso sistema linear. Vamos para a equação que denota o último ponto, que é o ponto x2 e f de x2. Nós temos A0 mais A1 vezes x2. Reparem que x2 equivale a 2, né? A1 vezes x2 que equivale a 2, mais A2 vezes x2 ao quadrado, A2 vezes 2 ao quadrado, uma vez que x2 é igual a 2, x2 aqui é igual a 2. Isso vai ser igual a quem? É igual a f de x2. F de x2 é igual a menos 1, então nós temos o que aqui? Igual a menos 1. Efetuando, né, as alterações aqui, multiplicando os valores aos coeficientes, né, nós temos o que? Olha só. Na primeira linha, na primeira equação, A0, A1 vezes menos 1 é igual a menos A1, certo? A2 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é igual a 1, A2 vezes 1 é igual a 2. Isso é igual a quem? Isso é igual a 4, que é a nossa, no caso aqui, é o nosso valor de f de x0, igual nós tínhamos aqui. Na segunda equação, nós temos o seguinte, A0, né, que é o valor, o coeficiente não multiplica ninguém, né, ele vai continuar, mais A1 vezes 0, olha só, A1 vezes 0 é igual a 0, né, todo número multiplicado por 0 é igual a 0, então a gente pode omitir ele aqui. Da mesma forma como nós vamos omitir o A2 vezes 0 ao quadrado, né? Então, A2 vezes 0 ao quadrado é igual a 0. Então, nós não precisamos colocar esse valor no sistema linear. Tudo isso é igual a 1. Então, é igual a 1 aqui. Igual a 1. Na terceira linha, na terceira equação, nós temos A0 mais A1 vezes 2, que é igual a 2 vezes A1, mais A2 vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é igual a 4, 4 vezes A2, nós temos 4A2. Isso é igual ao quê? É igual a menos 1, é o nosso f de x2, né, que é menos 1. Olha que interessante, nós temos aqui um sistema linear. A gente aprendeu no capítulo passado como resolver esse sistema linear. Se a gente resolver esse sistema linear, nós vamos encontrar valores de A0, A1 e A2 que satisfaçam as equações do sistema. Então, é isso que a gente tem que fazer agora. O primeiro passo
é fazer, né, essa transformação polinomial, encontrar os valores, no caso, né, do nosso sistema linear, para depois, tendo apenas agora os valores de os coeficientes de A0, A1 e A2, nós vamos transformar para aquela forma matricial, como nós estávamos acostumados, né? Que é essa forma aqui. Onde, reparem que na primeira coluna nós temos todos os coeficientes de A0, na segunda os coeficientes de A1, na terceira de A2 e na quarta as nossas constantes, né? Vamos lá entender. Primeira coluna, todos os valores que multiplicam a zero. Reparem que 1 vezes A0, 1 vezes A0 e 1 vezes A0. Olha os 1s aqui. São os coeficientes ligados a A0. Agora, os coeficientes ligados a A1, nós temos, olha o primeiro aqui, como tem o negativo, nós vamos ter aqui menos 1. Reparem que na segunda equação nós não temos A1, na verdade, né? Então, é como se ele estivesse sendo multiplicado por zero, né? O coeficiente zero. E na terceira equação, 2 vezes A1. 2 vezes A1. Agora, sobre A2, nós temos 1 vezes A2, coeficiente 1. 0 vezes A2, porque o A2 ele não se encontra aqui, né, no nosso sistema linear, ele foi cancelado. Então, nós podemos ver aqui em cima, né, nós tínhamos o 0 vezes A2 aqui. 0 vezes A2, no caso, coeficiente 0. E agora nós temos aqui 4 vezes A2. Então, 4 aqui na nossa forma matricial. Tudo isso é igual aos valores, né, das constantes, 4, 1 e menos 1. 4, 1 e menos 1. Pois bem, resolvendo esse sistema linear por meio do método de Gauss, vocês já viram isso durante as 4 últimas aulas. Vocês podem fazer isso à mão ou no computador, mas na prova, se Deus quiser, vai ter passado esse vírus todo, essa situação do vírus, né? Eu vou querer de vocês resolver isso à mão, para de fato, quero que vocês aprendam a fazer isso, porque vão usar isso na disciplina de pesquisa operacional, tá bem? Então vocês vão fazer isso em casa, transformar essa forma matricial dos coeficientes até chegar, né, nessa forma final do método de eliminação de Gauss, né? Então, ao fazer as alterações, nós teremos o quê? Teremos aqui agora essa fórmula final, onde, efetuando agora os cálculos com base na última linha, na penúltima linha e na primeira linha, nós vamos encontrar os valores de A0, A1 e A2. Professor, como que eu faço isso? Deixa eu ensinar para vocês aqui então, calma aí. Deixa eu vir aqui. Sistemas lineares, métodos diretos. Aqui, método de Gauss, né? Nós tínhamos encontrado, né, inicialmente, na forma matricial, esses valores aqui. Então, nós temos 1, menos 1 e 1. Nós temos aqui 1, menos 1 e 1. 1, 0 e 0. 1, 0 e 0. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Os valores das constantes B, né? 4, 1 e menos 1. Opa! Sem querer eu apertei aqui, eu errei, calma aí. Aqui é 1. Então, apertando aqui agora em B, nós temos 4, 1 e menos 1. Apenas transferir essa matriz aqui para o nosso programa para calcular, né, os valores de A0, A1 e A2. Nesse caso, A0 é igual a x1, A1 é igual a x2 e A2 é igual a x3. Calculando aqui agora, olha que interessante. Nós temos que A0 é igual a 1. É o que nós havíamos visto aqui, A0 é igual a 1. O A1 é igual a menos 2,33, ou então é igual a menos 7 terços. Se eu dividir menos 7 por 3, eu tenho esse valor aqui. E o nosso A2 vai ser igual a 0,66667, né? Que é igual a esse valor aqui. Se eu dividir 2 por 3, eu tenho esse resultado aqui. Professor, tudo bem. Eu tenho A0, A1 e A2. O que eu faço agora? Lembrem que a nossa função polinomial, vou lá em cima bem devagar, a nossa função polinomial era essa daqui, de grau 2, né? Onde nós temos A0, A1 e A2. Se eu substituir os valores de A0, A1 e A2, nós teremos o quê? Substituindo então A0, A1 e A2, nós temos que P, o nosso polinômio interpolador, ele vai ser igual a 1 menos 7 terços vezes x,
menos 2 terços vezes x ao quadrado. Esse é o nosso polinômio interpolador. Olha só que interessante. A gente pode usar o programa chamado Graph, eu vou ensinar para vocês a partir das próximas aulas, para calcular os gráficos. Ou então a gente pode usar até mesmo o próprio VCN. Mas eu fiz aqui no Graph, né, nessa apostila que eu tinha montado no semestre retrasado, e esses aqui são os nossos pontos, né, da nossa tabela, que são os pontos da tabela original, né? X1 é o primeiro ponto, x igual a menos 1, y igual a 4, x igual a 0, y igual a 1, x igual a 2, y igual a menos 1. Esses aqui são o quê? São os pontos da tabela, são 3 pontos, né? X igual a menos 1, y é igual a 4, x é igual a 0, y igual a 1. Agora, o último ponto, nós temos que o x é igual a 2 e o y é igual a menos 1. Se eu plotar agora, nesse gráfico, a nossa função que nós encontramos, a nossa função interpoladora, nós temos o quê? Temos essa função aqui para os intervalos da nossa tabela. Professor, mas para que isso serve então? Nós tínhamos 3 pontos, agora nós temos uma função que passa por esses pontos. Reparem que com essa função a gente consegue encontrar qualquer valor de y ou de x que esteja dentro desse intervalo. Vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, y é igual a 3, deixa eu dar um zoom aqui agora para ver melhor. Quando y é igual a 3, nós temos o quê? A gente consegue ver por meio da nossa função que o x ele vale aproximadamente, né, 0,7, menos 0,7 talvez, né, um valor aproximado. Repare então que por meio da tabela a gente não conseguia ter uma noção sobre os valores fora dos valores da tabela, né? E agora, por meio da função que nós temos, essa função interpoladora, a gente consegue estimar valores intermediários aos pontos da tabela. Como, por exemplo, quando y é igual a 2, nós temos que x é aproximadamente menos 0,4. Ou então, olhando para x agora, né? Quando x é igual a 1, nós temos que o y equivale a menos 0,7, talvez, menos 0,65, né? A gente consegue, então, estimar valores intermediários além dos valores da tabela. Então, essa é a razão de interpolar, no caso, dados, né? A gente consegue ter uma dimensão maior sobre valores que não estão na tabela. Na tabela nós temos apenas 3 pontos, né? Por meio da função interpoladora a gente consegue estimar qualquer ponto dentro desse intervalo aqui. Vou dar um exemplo. Eu tinha montado a aula aqui no próprio Word, né? Word aqui no caso. Então tudo isso que eu já falei. Apenas a gente vai verificar aqui agora essa última parte. Repare que agora é possível estimar valores de f de x, ou até mesmo valores de x, né, para pontos que não estão na nossa tabela. Um exemplo, quando x é igual a 1. Olha só, nós temos na tabela nossa original, o x equivale a menos 1, 0 e 2. Se eu quiser saber qual que seria o valor de x igual a 1, por exemplo, eu não conseguiria. Porém, uma vez que nós encontramos o polinômio interpolador, que é esse daqui, né, a gente consegue estimar o valor de f de x para quando x for igual a 1. Como que eu faço então? Basta substituir onde for x, eu substituo pelos valores que eu quero, nesse caso é o valor 1. Né? Olha só, então o nosso valor interpolado, né, vai ser igual ao quê? A 1, né, que no caso é o valor da constante, né, que nós temos aqui, menos 7 terços vezes x, o x não vale 1, então vezes 1, mais 2 terços vezes, faltou o quadrado aqui, 1 ao quadrado, né, que é o nosso x ao quadrado. Com isso nós temos que quando x é igual a 1, o valor de y vai ser igual a 1 menos 7 terços mais 2 terços, que é igual a 1 menos 5 terços, que é igual a 3 terços menos 5 terços, apenas transformei esse 1 aqui para 3 terços, e nós chegamos ao valor final, que é menos 2 terços. Quando x é igual a 1, nosso valor de y vai ser igual a menos 2 terços. Se eu voltar aqui no gráfico, aqui agora, quando x é igual a 1, nós teremos que o valor de y é igual a menos 2 terços, que é igual a menos 0,66667.
se você dividir em menos 2 sobre 3, né? E olha só, trazendo isso para o grafo de y, é aproximadamente isso mesmo, né? Entre menos 0,5 e menos 1. E esse ponto aqui é mais ou menos 0,667, né? Então a gente consegue encontrar valores, no caso de x ou y, dentro desse intervalo por meio do polinômio interpolador. Essa é a razão de interpolar, no caso aí, dados, né? Dados discretos, tá bem? Olha, então, a próxima aula a gente continua fazendo alguns exercícios sobre esse aspecto. Espero que vocês tenham entendido a razão para usar, no caso, interpolação, né? E aos poucos a gente vai dedicando um pouco mais, entendendo melhor os métodos, né? Os métodos de interpolação. Então tenha um bom dia, até a próxima aula.